Meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no nosso canal. Eu queria pedir aos irmãos que você que nos está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, possa nos seguir, porque a gente está sempre postando estudos da Palavra de Deus, temas para edificar a sua vida e certamente é bênção acrescentar nossas vidas. Meus irmãos, hoje eu vou tratar de um tema que um amigo nosso esses dias me trouxe, E eu já tinha muito tempo atrás dado uma analisada nesse texto, já tinha observado a questão, mas a gente acaba esquecendo. Então, eu fui dar uma analisada, dar uma estudada e então pude responder a ele com mais precisão essa questão. Eu gostaria hoje de tratar de um versículo que está aqui no Sermão do Monte, aqui em Mateus, capítulo de número 5, especificamente o versículo de número 43. O Sermão do Monte tem muita coisa para nós tratarmos, mas hoje nós vamos tratar especificamente do versículo 43 e vamos observar uma suposta anomalia, uma suposta contradição no texto. Vamos ler então? Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 5, versículo 43. Diz aí: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Muito bom. Bom, a questão é que quando nós vamos buscar esse texto aonde está escrito para amar o teu próximo, nós encontramos na Torá, na lei de Moisés, está lá escrito para amar o próximo. Vou fazer a leitura já com os irmãos. Mas a parte, e odiarás o teu inimigo, você não encontra nos escritos. Você não encontra na Torá, você não encontra nos profetas e você não encontra nos escritos essa parte que diz: e odiarás o teu inimigo. Bom, então surge as dúvidas, Será que o Senhor errou em expressar um texto do que nós conhecemos hoje como sendo Taná, aquilo que muitos chamam de Antigo Testamento? Será então que há erro nas Escrituras, na Bíblia, no Novo Testamento? Será que há erro? Porque tem gente que vive procurando erro dentro da Bíblia. E o foco da Bíblia não é para procurar erro, Mas, de fato, existe aqui uma indagação. E quando existe uma indagação dentro das Escrituras Sagradas, uma pergunta, onde nós não temos resposta, diz o Rabino José Shulam que é um convite de Deus para que você possa se aprofundar mais e estudar as Escrituras Sagradas. Então, o que nós temos aqui para apresentar aos irmãos? Vamos primeiramente fazer a leitura do texto, eu anotei aqui, é o texto de Levítico, capítulo de número 19, vamos ler, abra sua Bíblia aí, Levítico, capítulo 19, Levítico, conhecido em hebraico como Vaikra, capítulo 19, e o versículo de número 18. Vamos observar a primeira citação dessa palavra do Senhor Jesus, que diz aí, vamos ler o versículo de número 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo,
mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, a palavra que nós conhecemos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está aqui na Torá, tá? Então, a primeira parte do versículo que ele disse, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, nós encontramos aqui em Levítico, né? Todavia, nós não encontramos, como eu já falei, a segunda parte, odiarás o teu inimigo. Se nós voltarmos, né, a ler novamente o versículo do capítulo 19 e o versículo 18 de Levítico, né, vamos ler novamente. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Né? Pode ser que alguém interprete que aqui está escrito para não guardar ira contra os filhos do seu povo, ou seja, contra o seu povo, deduzindo daí que poderia então talvez guardar ira para a respeito de qualquer outro. Pode ser que alguém interprete dessa forma, mas o texto aqui não fala, né? Diz, vamos ler novamente, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, ponto e vírgula, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus, um tempo mais à frente, ele foi explicar, quando um doutor da lei indagou a ele quem era o próximo dele. Né? Diz lá o texto que ele, querendo se justificar, perguntou ao Senhor Jesus quem era o próximo. Isso está escrito aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 25 ao 37. E o Senhor Jesus então conta aquela história que nós conhecemos como a história do bom samaritano, né? E é dito ali que um viajante, na realidade, estava a caminho e os salteadores pegou aquele viajante, espancou, roubou ele e deixou ele lá no chão caído. E diz o texto que passou, tá, alguém que servia o templo, a saber, o sacerdote, alguém responsável pelo sacrifício, e ele passou de longo, apesar de ver ali aquele viajante caído no chão. E diz também que um levita, ou seja, aqui é alguém que é subordinado ao sacerdote, que também servia no templo. E o levita também passou de longe. Vendo a pessoa ali caído, não ajudou. Mas aí passou um samaritano. O samaritano pegou aquele rapaz, né, viu as suas feridas, pegou ele, levou ele, colocou numa hospedaria e falou ao dono da hospedaria para cuidar dele, e o que ele gastasse com aquele cuidado daquele homem, ele daria na sua volta. Então o Senhor perguntou, qual é o próximo então daquele que estava caído no chão? E a resposta é que o samaritano, né, seria o próximo daquele que estava caído no chão. Mostrando com isso que, apesar de haver ali pessoas que serviam ao templo, mas quem usou de compaixão foi o samaritano. E o samaritano, né, não só o samaritano, mas os judeus da época, tinha uma rincha, né, um com o outro, eles não se comunicavam. O texto bíblico não chega a dizer que eles se odiavam, mas parece que não havia boa relação entre eles. Então, na parábola, o Senhor mostra que o próximo é aquele que fez ali a questão de ajudar, tá? De onde muitas das vezes nós menos esperamos, tá? É de onde vem a ajuda para nossas vidas. Ou seja, nosso próximo, parafraseando naquele texto, tá? Pode ser qualquer pessoa na humanidade. Então, na interpretação do Senhor Jesus, desse texto e da pergunta do mestre da lei, do mestre da Torá, que fez a ele quem é o próximo, querendo se justificar, o Senhor Jesus responde para ele que o próximo é essa pessoa
que o ajuda, né? Há uma outra tradução que coloca essa palavra próximo como sendo companheiro. São pessoas do dia a dia que estão do nosso lado. Então, nosso próximo é o nosso vizinho, tá? E assim por diante. Dito isso, ainda não é resolvido a questão de onde o Senhor tirou essa expressão odiarás o teu inimigo, né? Porque nós lemos aqui na Torá e não achamos esse texto onde diz odiarás o teu inimigo. Nós poderemos examinar muitos outros textos. Aqui tem uma citação, por exemplo, de Deuteronômio, capítulo 23, do 3 ao 6, aonde Deus, que está falando ali, fala sobre os edomitas, a questão de entrar na congregação, fala para não buscar, né, a paz dele, algo semelhante, mas aquilo ali é um juízo de Deus. Então, importante nós observarmos na Torá, tá, na lei, nos profetas, quando é Deus, tá, que está pedindo para executar assim, para fazer assim. E nesse quesito de se Deus está fazendo certo, eu tenho certeza de que nenhum ser humano é tão perfeito em justiça, tá, em dar a cada um segundo a justa paga do que Deus. Nós não somos perfeitos, mas Deus é. Outra coisa, é muito fácil alguns leitores de hoje chegar à conclusão de que na época da lei era assim, né? Odiar o inimigo, tá? Sendo que, por falta de entendimento, por falta da leitura, os irmãos acabam muitas das vezes não entendendo, porque não existe textos na lei mandando um mandato de Deus, tá, para odiar os inimigos. Você vai ver no Salmo, por exemplo, 139, o salmista Davi dizendo que ele odiava aqueles que odiavam o Senhor. Mas isso é uma expressão dele, né? Há muitos fatores dentro da Torá, dos profetas, tá, e dos escritos, aonde nós vemos verdadeiramente muitos dos filhos de Israel desempenhar ódios, muitas das vezes raiva, ação, mas são ações próprias, né? Assim como muitos hoje em dia, na humanidade, seja em qualquer lugar do mundo, desempenham ações próprias contra o próximo, contra o seu indivíduo, né? Então, de onde vem essa expressão, né? Odiarás o teu inimigo. E eu tenho aqui duas respostas que vão ajudar os irmãos a compreender. Antes disso, gostaria de ler com os irmãos aqui Provérbios capítulo 21, 22, né, uma contrapartida do que, na realidade, o Taná, né, o Antigo Testamento, na realidade, fala. Nós vemos também, espalhado pela Torá, Deus falando para cuidar do estrangeiro, né, cuidar do seu próximo, porque vós fosse estrangeiro, né, em terra estranha. Vocês sabem como é ser maltratado, então Deus mandou. Então, Provérbios capítulo 25, versículo 21, que é um texto que é até usado lá no Novo Testamento, 25, versículo 21, 22, diz aí, ó. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas vivas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Lembrando que teu inimigo aqui não quer dizer que ele é meu inimigo porque eu o declaro inimigo, né? Na realidade, ele pode me ter como inimigo, né? Mas aqui fala para você dar de comer, dar de beber e etc, né? Ou seja, um comportamento daquele que Deus espera de nós. Mas então vamos às duas explicações. O Dr. David Ster, que é um judeu messiânico,
tá? É um cara fantástico que escreveu o comentário do Novo Testamento também, a Bíblia judaica completa. Ele fala que essa expressão de Mateus, tá? Aonde a segunda parte não aparece na Torá, e sim somente a primeira, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele diz que tais ensinamentos deve ter vindo de interpretações equivocadas. Ou seja, poderia ser que algumas correntes lá, tá, interpretavam textos como aquele e outros desta forma, isto é, mandando odiar, né, odiar o teu inimigo. E o Senhor Jesus, então, aqui, ele está combatendo, tá, o ódio a essas pessoas. Pelo contrário, ele nos ensina a amar os vossos inimigos, bendizeis aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltrata e vos persegue, para que seja filho do vosso Pai que está no céu. Então, o Dr. David Ster acredita que o Senhor Jesus está combatendo, tá, ensinos e interpretações erradas, tá, daquela época, ou seja, interpretações erradas da Torá, da lei e, por assim dizer, dos profetas. E o segundo ponto que eu queria destacar é algo que ele tem uma credibilidade, em certo sentido, maior, mas que não deixa de endossar o pensamento do Dr. David Ster, é que, eu não sei se os irmãos conhecem, ou já ouviram falar, acredito que muita gente já ouviu falar, dos manuscritos do Mar Morto. Isso, são achados arqueológicos, tá? Que foi achado no ano de 1947. Esses achados arqueológicos é tido como sendo a mais antiga literatura judaica, né? Digamos assim, um dos textos mais antigos, né, da literatura judaica, daquele povo daquela época. Esse material, eu até estava pesquisando o livro, né? E esse livro, ele é um pouco caro, tá? Mas eu encontrei um site que eu não sei se os irmãos conhecem, conhecido como A Chamada da Meia-Noite, é um site que eu gosto muito de comprar livros, tá? É um ministério legal, tá? Tem muito material lá. E esse site, ele fala justamente que de um texto que existe, tá, dentro desse manuscrito do Mar Morto, e esse texto mostra o ódio aos inimigos. E esses manuscritos do Mar Morto, né, o manuscrito de Qumran, né, como ele chama, há o texto que fala da guerra contra os filhos das trevas e os filhos da luz. Muitos estudiosos entendem que esses escritos, na realidade, são dos essênios, um grupo judaico que existia naquela época. E dentro desses escritos existe, na realidade, essa guerra contra os filhos das trevas, ou seja, aquele grupo que estava no deserto, né, que eram sectários ali, eles se consideravam os filhos da luz contra os demais, né? O templo estava corrompido e etc. Esses eram os filhos das trevas. Então, esse site, né, esse site chamada A Chamada da Meia-Noite, ele coloca um documentário sobre o seu manuscrito do Qumran, e ele diz assim, que o Senhor Jesus se opõe às ideias da comunidade de Qumran, que até prestava anualmente um juramento de odiar os filhos das trevas, ou seja, uma regra da comunidade. Ou seja, nos escritos do Mar Morto fala que quem pertencia a essa comunidade tinha que prestar um juramento de odiar os filhos das trevas. Então, ele aponta que esse texto, né, onde diz odiarás o teu inimigo, o Senhor Jesus está combatendo, tá,
essa interpretação errônea, tá, desses que viviam no deserto, certamente uma interpretação baseada nos escritos do Taná, mas errônea. Então, esse site, né, chamada da meia-noite, fala que o Senhor Jesus estava se opondo à ideia da comunidade de Qumran, né? Até porque eles já analisaram esse texto e viram que verdadeiramente não tem essa expressão para odiar os inimigos. A saber que o Senhor Jesus cita uma expressão, tá, falando sobre os filhos das trevas e os filhos da luz, e isso mais assegura que de fato o Senhor estava combatendo essa ideia equivocada. Esse texto está aqui, deixa eu ver aqui onde eu marquei, Lucas 16, abra sua Bíblia aí, Lucas 16, peço desculpa aos irmãos que o vídeo ficou um pouco longo, Lucas 16, o versículo de número 8, né? Esse, na realidade, faz parte de uma parábola, mas eu vou ler só o versículo de número 8, que diz assim: E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Então, aqui o Senhor louva, né? O Senhor da parábola louva, né? Um injusto mordomo, tá? Por haver procedido prudentemente, a questão da prudência. Porque os filhos deste mundo, isto é, os filhos das trevas, são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, aquela comunidade, né, de Qumran, né, considerava-se os filhos da luz e os demais os filhos das trevas. E deveria haver também os outros, né, que dizia, não, nós é que somos os filhos da luz e vocês são os filhos da treva. Mas aqui o Senhor Jesus louva, né, por assim dizer, os filhos desse mundo, que são os filhos da treva. Até o apóstolo Paulo usa muito essa questão desse filho da luz, João também, o apóstolo João também fala sobre isso. É tudo desse contexto, né, o contexto judaico das Escrituras. Então aqui está a citação do Senhor Jesus falando sobre os filhos das trevas, tá, que muitas das vezes procedem de forma errônea, mas com prudência, e ele diz, como querendo dizer que os filhos da luz, aqueles que têm a verdade em torno de si, deveriam proceder com prudência, não a prudência injusta, mas deveriam ser prudentes no seu proceder também. Então, essa é a explicação desse texto. Nesse texto de Mateus, o Senhor Jesus está, na realidade, combatendo uma interpretação errônea, tá, das Escrituras Sagradas, a saber, desse grupo sectário que vivia ali em Qumran. Eu espero que tenha ajudado os irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Um abraço.